Oi meninas, tudo bem? Com muita alegria que eu entro na casinha de vocês para juntas estudarmos o capítulo 5 do livro Incomparável. A escritora nesse livro, ela tem destacado os atributos de Deus. Então, nós já vimos até agora que Deus é infinito, incompreensível, autoexistente e autossuficiente. E neste capítulo, ela destacou para gente o atributo da eternidade. Deus é eterno. Como aprendemos nos outros capítulos, quando estudamos atributos de Deus, reconhecemos como somos insignificantes, pequenos, finitos. O primeiro versículo apresentado por ela está em Apocalipse 1:8, que diz o seguinte: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Como sabemos, Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega a última letra do alfabeto. Quando ele demonstra ser o começo e o fim, ele está dizendo que ele está no começo, no fim. Ele sempre existiu e sempre existirá. Deus está livre de restrições e, como a escritora diz, ele limita tudo, mas ele é ilimitado. Somos temporais, presos a um espaço de tempo. Então, o tempo de Deus transcende o nosso entendimento. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus não se atrasa nem se adianta, porque o tempo dele é atemporal. Diferente de nós, para Deus, o passado não representa nenhuma oportunidade perdida. O presente não lhe traz nenhuma ansiedade. E o futuro não lhe reserva nenhuma incerteza. Para Deus, tudo tem um tempo certo e um propósito nesta vida. Como eu disse, nosso entendimento sobre o tempo de Deus é limitado e muitas vezes é difícil a gente aceitar o tempo dele. Nós não conseguimos ver o que está entre o começo e o fim da nossa história. Mas o lindo disto tudo é que sabemos o final dela. E o final é bom para aquele que ama a Deus. Por vezes ficamos presas ao passado, remoendo, nos culpando e cobiçando o que já se foi. Por outras, almejamos o futuro como um escape do presente. Em ambos os casos, estamos pecando e perdendo as oportunidades únicas que Deus tem para nós no hoje. Por isso, precisamos aprender a valorizar o hoje. E como a autora nos orienta, a melhor forma é viver grata por tudo. A gratidão nos resgata no pecado de vivermos fora da vontade de Deus. Então, como vemos no livro, precisamos buscar viver o presente plenamente. Mas temos que ter cuidado, pois viver plenamente não significa achar que temos todo o tempo do mundo e nos acomodar e viver de forma preguiçosa, e nem mesmo vivermos super ocupadas, de modo que não temos tempo para contemplar e desfrutar a companhia de Deus. Assim, precisamos aprender a contar os nossos dias para alcançar um coração sábio, como lemos no livro de Salmos 90:12. Essa sabedoria, como nos ensina Paulo no livro de Efésios 5:17, nos ajudará a compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Devido à nossa dificuldade, muitas vezes precisamos confiar na soberania dele. Desculpa, gente. Devido às nossas dificuldades de entender a vontade de Deus para nossas vidas, a gente precisa confiar na soberania dele, que sabe de todas as coisas e cuja sua vontade é boa, perfeita e agradável. E assim conseguiremos
remir o máximo o tempo que temos e os dias que nos são concedidos para a honra e glória dele. O tempo é um dom de Deus. Isso significa que não somos proprietários, mas administradores, e um dia seremos responsabilizados pela forma como usamos o que foi no que nos foi confiado. Então devemos ansiar por esta sabedoria com o objetivo de compreender a vontade do Senhor e alinhar os nossos compromissos e atividades com os propósitos de Deus, sendo orientados através da palavra e da oração, num relacionamento com o Espírito e em espírito e em verdade, e assim discernirmos quais são as oportunidades do Pai e quais as que não fazem parte dos planos de Deus. A autora pontua sabiamente que devemos viver cada dia com o objetivo de colecionarmos tesouros que têm importância eterna. E assim, apesar de não sermos eternos, poderemos deixar marcas eternas para gerações futuras. Nesse momento, eu me recordo e me vem à mente o ministério de música da Ediane, assim como da minha sogra. As composições, as traduções, aonde elas permanecerão por anos e anos. Outras gerações, outras igrejas vão poder usufruir disso. Isso são marcas eternas de um coração disposto a servir a Deus. Quando eu estudei esse capítulo, me impactou muito a afirmação da autora de que vivemos de maneira diferente quando consideramos o futuro como um lugar que iremos, se Deus quiser. Pois nesses tempos de pandemia, Deus tem falado muito isso ao meu coração. As crises, as aflições, as pandemias virão e passarão. E nos cabe aproveitar ao máximo esse tempo, confiar e descansar em Deus, pois se Ele quis assim, algum propósito há nisso tudo. Talvez seja tempo de entender o tempo de Deus. Talvez seja para aprendermos a entregar e confiar tudo a Ele. Talvez seja tempo de dedicarmos mais tempo aos nossos relacionamentos pessoais, ao nosso núcleo familiar. E talvez para valorizarmos como é gostoso abraçar e ser abraçado. E, quem sabe, tempo de abandonar nosso pecado por não vivermos o tempo de Deus. Então, queridas, eu convido vocês a refletir junto comigo e com a autora em como usar nosso tempo finito para glorificar o Deus eterno na nossa vida. Deus abençoe vocês, muitas saudades, beijo no coração. Logo estaremos juntas novamente. Obrigada pela oportunidade.